Bem-vindos ao canal. Eu sou a Silvana Froz com uma palavra do céu para você, com Jesus sempre. Hoje vamos falar da vida da viúva de Sarepta e do profeta Eliseu e o que essa passagem nos ensina. Essa passagem está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse-lhe: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bom, nessa passagem sobre o azeite da viúva de Sarepta, existem coisas muito importantes que nós podemos aprender. Em primeiro lugar, nós vemos o que é óbvio, o milagre da multiplicação do azeite. Deus faz milagres, só Ele faz. Eliseu não sabia o que fazer para ajudar aquela mulher. Ele pergunta: Que hei eu de fazer? Eliseu não sabia como resolver o problema, mas Eliseu sabia quem podia resolver. E eu creio que enquanto Eliseu falava com aquela mulher, ele também orava a Deus. E Deus deu a direção para ele, porque ele pergunta em seguida para a viúva: Dize-me o que tens em casa. Deus, ele sabe todas as coisas e tudo está no seu controle. A nós cabe recorrer a Ele e seguir as instruções que Ele vai nos dar. A viúva responde que não tem nada em casa, apenas uma botija de azeite. Mas então ela tinha alguma coisa, ela tinha algo. Ela tinha uma botija de azeite. Isso não é nada? Muitas vezes não reconhecemos e não valorizamos o que Deus tem dado para nós. Pode até não ser aquilo que nós queríamos, mas com certeza é o que precisamos. Tudo que nós precisamos é o que Deus nos dá. Para nós pode parecer nada, mas esse nada para nós, se a gente colocar nas mãos de Deus, Ele vai realizar o milagre que a gente precisa. E Deus deu a direção a Eliseu. Foi Deus que direcionou Eliseu a mandar que aquela viúva pedisse emprestada vasilhas aos seus vizinhos, e disse que depois entrasse e fechasse a porta e que derramasse o azeite nas vasilhas. Às vezes, os milagres de Deus não são tão espirituais como a gente queria que fosse, né? Porque muitas vezes o milagre para nós é ver o céu abrindo, com anjos voando, vozes, arrepios, essas coisas. Mas Deus vem e usa o quê? Uma mula, um jumentinho, uma estrebaria. Por que será que Deus faz isso? Porque Deus usa coisas humanas, coisas práticas, para operar milagres na vida da gente. Quando Deus orienta Eliseu a mandar a viúva pedir vasilhas emprestadas, Deus está se comprometendo a fazer o milagre. Mas a parte da viúva era pedir as vasilhas emprestadas, porque aquilo era a parte que ela tinha que fazer. Então devemos estar sempre atentos naquilo que cabe a nós fazermos, aquilo que Deus nos capacitou a fazer. Por exemplo,
Nós queremos vir à igreja cheia de novas almas para Jesus, não é? Mas nós muitas vezes não obedecemos o ID. Nós não fazemos nossa parte, que é ir e falar de Jesus. Quando Deus orienta a falar para a viúva buscar muitas vasilhas vazias, emprestadas, significa que Deus é generoso. Ele sempre dá ou quer dar para nós sem medidas, com abundância. Mas às vezes nós não recebemos o tanto que Deus quer dar para nós porque nós não temos capacidade para receber. Um exemplo, a sede. Nós bebemos o tanto de água que queremos, mesmo a fonte sendo inesgotável. Quando a viúva pediu ao filho outra vasilha para encher de azeite e ele disse que não tinha mais vasilhas, o azeite parou de derramar. Porque se ela tivesse providenciado mais vasilhas, ela teria com certeza recebido mais azeite. Quando Eliseu diz para ela entrar e fechar a porta, a gente lembra da passagem que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que Jesus fala sobre a oração. Para orarmos em secreto, e que Deus que nos ouve em secreto nos recompensará, porque Ele ouvirá e nos abençoará. Então, quando estivermos com necessidade de algo, precisando do socorro de Deus, temos que em primeiro lugar buscar a Deus. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo e as vasilhas somos nós. Então, nossa maior necessidade é estarmos cheios do Espírito Santo e todas as coisas serão colocadas em seu devido lugar. Por que a viúva foi abençoada? Você sabe? Por que aconteceu o milagre? Porque ela creu e obedeceu. Então o segredo é esse, crer e obedecer. A obediência faz Deus nos abençoar. Aprendemos também nessa passagem que Deus derrama o Espírito Santo sem medida sobre nós. Isso não é maravilhoso, gente? É maravilhoso o que Deus faz por nós. Que essa palavra edifique sua vida. Fiquem com Deus e Jesus os abençoe. Obrigada.